De um lado, você tem um partido que, além de ser corrupto e de ter proporcionado o maior caso de corrupção da história do Brasil, ou talvez do mundo, ele é um partido, sim, autoritário, e eu não diria não apenas autoritário, mas totalitário. Então, você tem, de um lado, uma pessoa que não é a pessoa que sabe falar melhor, que tem umas escorregadelas, que fala umas bobagens, que é um militar. Você tem isso. Do outro lado, que faz referências a uma época militar, e do outro lado você tem um partido que efetivamente apoia ditaduras presentes, como no caso a Venezuela, como no caso Cuba, como no caso a própria Nicarágua. Então, todo governo que é de esquerda, não interessa se é uma ditadura ou se não é, tem o apoio desses políticos. Então, esse partido, ele usa muito bem a linguagem. Então você vê que a fala do Fernando Haddad é sempre: nós vamos defender a democracia está em risco. Sim, a democracia está em risco, mas muito mais pela possibilidade de retorno do PT ao poder. Né? A retórica diz que está defendendo a democracia, mas a forma como eles compreendem a democracia é diferente. Então uma pessoa que não seja do espectro político deles vai entender democracia o quê? Divisão de poderes, respeito a leis, liberdade de expressão, tudo isso. Mas isso não é a forma que eles querem atuar. Não existe um risco de fascismo. Não existe. Esse candidato que é sistematicamente acusado de fascista, ele está flertando abertamente com as pautas liberais. Ele, na verdade, é uma pessoa que conseguiu aglutinar esses movimentos. Então você vê liberais apoiando a candidatura dele, você vê conservadores apoiando a candidatura dele, você vê pessoas que estão simplesmente cansadas daquela corrupção e apoiando a candidatura dele. Ele diz abertamente que ele quer diminuir o Estado, que ele quer diminuir os ministérios, que ele quer se abrir para uma economia mais globalizada, que ele não quer se comprometer ideologicamente, por exemplo, com a América Latina. Ele quer romper esses ranços ideológicos. Então, ele assume a possibilidade de aderência a várias pautas liberais. Então, o fascismo ele é o contrário do liberalismo. O fascismo é um Estado grande, um Estado totalitário. E, de fato, esse regime está muito mais próximo do que aquilo em relação ao que o PT flerta. Então, o PT tem um plano de governo que é muito parecido com o que aconteceu na Venezuela. E a forma como as coisas aconteceram na Venezuela está muito mais próximo do fascismo nesse sentido. Mas eu acho que há coisas muito mais graves que têm sido ditas, né? Eu acho que muito mais grave para exacerbar as tensões é essa acusação sistemática que as pessoas que são de esquerda fazem em relação a todos os apoiadores de Bolsonaro, chamando de fascista. Porque você pegar aqueles milhões e milhões e milhões de brasileiros, uma mãe de família, uma senhorinha, enfim, toda uma classe social distinta, e você dizer que são fascistas é uma coisa completamente absurda. A arma do Bolsonaro, ela significa o intuito dele também de lutar contra a criminalidade. Então as pessoas estão muito revoltadas com a insegurança, a gente está com índices de homicídio alarmantes, a gente vê aqui no nosso estado, a gente vive um caos de violência, e o Bolsonaro ele vem com um discurso muito forte em relação ao combate à criminalidade. Então, criou-se um simbolismo que as pessoas adotaram. Não é certo você fazer apologia à violência. Agora, o que acontece? A esquerda tem uma pauta muito de fazer um bom mocismo, de que você não pode fazer assim com a arminha e tudo, e a prática dela é uma prática muito violenta. Então você vai dar uma facada. Então, dar uma facada pode, mas você fazer uma arminha não pode. Entende? Apoiar ditaduras onde há tortura, onde há preso político, isso pode, mas você falar umas besteiras e não pode. Então é uma discrepância assim, em relação à realidade.